Amém? Vamos dar início ao nosso último estudo sobre a Bíblia. Eu queria que antes a gente se levantasse para orar, agradecendo a Deus pela essa semana e agradecendo a Deus por todo esse ensino, esse tempo. Foi muito bom, gente. Foi muito bom. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela sua graça, pela sua sabedoria e por tudo que vem do Senhor, Jesus. Nós sabemos que nós estamos aqui nos esforçando para te conhecer mais e mais. Não é para aparecer ou se mostrar, Jesus. É porque o Senhor é a única fonte da verdade. E nós queremos te adorar de verdade e ao Deus de verdade. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa abrir a nossa mente e os nossos corações. Que nós possamos compreender a sua palavra para nós. Que nós possamos entender cada vez mais sobre a Bíblia, sobre a importância dela. Para que nós não sejamos levados por nenhum vento de doutrina, Deus. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa o nosso pecado de tratar a sua palavra muitas das vezes com desdém, ou de tratar ela da forma que ela não deveria ser tratada, de não valorizar a sua palavra, Deus. Eu creio que após essas aulas e com o auxílio do Espírito Santo, as pessoas aqui reunidas vão dar mais valor à sua palavra. Que o Senhor possa colocar nos nossos corações essa vontade, esse anseio de continuar a aprender e entender do Senhor. Porque só assim nós saberemos quem é a verdadeira verdade, o seu Filho Jesus. No nome dele que eu oro. Amém. Então, irmãos, como eu falei, nós vamos para o nosso último módulo. E se vocês leram as coisas que foram, os outros módulos que foram colocados no grupo, quem não tiver no grupo, por favor, sinaliza depois, a gente coloca. O último módulo é sobre prática de interpretação bíblica. Nós falamos no primeiro módulo que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou sempre frisar tudo que a gente já falou, para ficar bem esquematizadinho. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu acho que eu consegui mostrar isso para vocês. Depois disso, eu expliquei para vocês sobre o cânon bíblico, como ele foi formado. E isso deu para nós a ideia de que foi realmente inspirado por Deus e aquilo que Deus queria nos transmitir. No terceiro módulo, a gente foi mais fundo e entendeu como a palavra de Deus pode ser verdadeira, por que nós podemos confiar na palavra de Deus. E eu também acredito que isso ficou claro. Só que eu também não posso negar que a palavra de Deus tem suas partes difíceis. E a parte mais difícil da palavra de Deus é interpretar ela. É a parte mais difícil. Não porque ela é difícil em si, mas porque nós não fomos ensinados a interpretar a palavra de Deus. Eu vou começar a ler aqui, se vocês quiserem desligar o ventilador, eu vou começar a ler aqui, o ar-condicionado, desculpa. Eu vou começar a ler aqui o que eu escrevi e a gente vai comentando, pode ser? Vivemos em uma sociedade que preza mais pela eloquência do orador do que pelo conteúdo propriamente dito. Isso é um perigo, pois principalmente se tratando da palavra de Deus, de nada adianta sermos excelentes comunicadores, sabemos utilizar muito bem as modernas técnicas didáticas, se entendermos mal os ensinos bíblicos e os passarmos adiante de forma inadequada. Isso acontece muito nos dias de hoje, ou só eu que vejo. As pessoas estão mais preocupadas em aprender sobre como transmitir a palavra do que propriamente dito a palavra. É por isso que no meio dos cristãos surgiu essa onda de coach. Porque a minha igreja não está crescendo. Qual que é o problema? Espírito Santo? Falta de Bíblia? Não, o orador não fala direito. Então eu vou aprender a falar direito. Eu vou aprender a movimentar as massas. De nada adianta. Se as massas forem alimentadas de vazio, elas vão se tornar vazias. E a gente ter uma igreja lotada que vai toda para o inferno não é prazeroso para ninguém, né? Então, assim, se perdeu muito. As pessoas nunca estudaram a Bíblia, ou por preguiça, ou por medo, ou o que quer que seja. E agora que as igrejas estão sofrendo com essa falta de Bíblia, eles estão correndo para a eloquência das palavras, ao invés de correr para a própria palavra de Deus. Então, muitas das vezes você vai ver um cara e fala assim, nossa, esse cara conhece demais, esse cara fala de uma forma, ele está só te enrolando, não sabe de nada. Ele aprendeu a arte de enrolar, o embromation. E isso tem crescido cada vez mais, infelizmente. Dito isso, existem dois termos teológicos muito importantes quando o assunto é interpretação bíblica e sua interpretação. Se vocês quiserem anotar essas duas palavras, é exegese e hermenêutica. Eu vou explicar, tá? Exegese é com EX. Exegese e hermenêutica. A exegese diz respeito ao resgate do significado do texto para os leitores originais e abrange todas as técnicas de análise histórico, crítico e gramatical. O que é exegese? Exegese é a arte, é a teologia de se chegar àquilo que o autor queria dizer. As palavras, os termos, isso não é difícil, tá? Isso
não é difícil, nós vamos conversar e vocês vão entender. Hermenêutica é a arte de aplicar hoje os princípios descobertos no texto. Na verdade, todos nós praticamos interpretação bíblica em nossas vidas diárias. Todos lemos na Bíblia e deciframos subjetivamente o que ela ensina para nós. Segundo a doutrina do sacerdócio universal e da obra didática do Espírito Santo, cremos que qualquer cristão pode entender o conteúdo básico das Escrituras. Vocês entendem isso? Quando eu falo de interpretação bíblica e falo das suas dificuldades, eu não estou me esquecendo do sacerdote universal de todos os crentes. Eu vou explicar. A Bíblia fala que todos nós hoje somos sacerdotes. Todos nós temos essa habilidade, segundo o Espírito Santo, de entender a palavra de Deus. Ela não é um bicho de 7 cabeças. E ela não se propõe a ser esse bicho de 7 cabeças. Aí você vai virar para mim e falar assim, então tudo bem, já que todos nós podemos interpretar, por que eu vou estudar interpretação bíblica? Vamos lá. Rejeitamos o dogma católico de que o entendimento da palavra de Deus só pode ser adequadamente obtido através da ingerência de um magistério da igreja ou das proposições do Papa. Ou seja, gente, ninguém aqui está falando que só o pastor entende Bíblia, ou só aqueles teólogos podem conhecer a palavra de Deus de verdade. Não. Todos os crentes, através do Espírito Santo, podem chegar ao entendimento da palavra de Deus. Tá? Apesar disso, existem alguns princípios gerais que precisam ser conhecidos e utilizados na interpretação, principalmente aos professores e pregadores, mas também a todos os crentes. Existem princípios para você interpretar um texto. Isso é básico, isso não é nem bíblico, isso é básico. Se você está lendo um texto, para você entender o que ele significa, você precisa interpretar. Se você interpreta aquele texto de forma errada, o que acontece? Você fala outras coisas que o texto não quis dizer e você erra. É uma questão de história. Quando você está lá na escola, aí tem lá, interprete o texto tal. Por que a professora pode te dar a resposta certa ou errada? Porque existe um jeito certo de interpretar aquele texto. Todos temos a habilidade de interpretá-lo, mas existe uma forma correta, né? Então a gente precisa entender como interpretar para poder interpretar bem. Estão entendendo? Vamos lá. Trazendo para hoje uma palavra de ontem. Um dos grandes desafios da interpretação é cultural. A Bíblia foi escrita para pessoas de outro tempo. E isso é engraçado porque ninguém percebe isso. Muitas das vezes a gente abre a nossa Bíblia e quer uma resposta para hoje. E existe essa resposta para hoje. Mas a gente acaba atropelando uma coisa extremamente importante. A Bíblia não foi escrita para nós. Ela foi escrita primeiro para um povo. São cartas, principalmente no Novo Testamento, são cartas escritas para uma igreja específica, tratando de um problema específico, que pode se repetir no dia de hoje? Pode. Tem aplicação no dia de hoje? Tem. Mas ainda foi escrita para um povo. A gente não pode se esquecer disso. Senão, o significado geral se perde. Sabe, vocês querem ver um exemplo claro de onde esse significado se perde? Na caixinha de promessas. Você lê lá só promessa. Não tem para quem que foi a promessa, em que tempo que foi a promessa, o que estava acontecendo naquela época, e você só pega para você. Aí não acontece, Deus é mentiroso. Não é. Você que está recortando a Bíblia. É um recorte, é perigoso. Entende? Existem bênçãos para a igreja? Sim, mas existem bênçãos para Abraão. Existem bênçãos para aquele povo naquela época. Podem ser aplicadas no dia de hoje? Sim, mas com cuidado. Entendem isso? Ou seja, todos nós podemos interpretar a Bíblia através do Espírito Santo? Sim. Todos nós podemos entender claramente as coisas fáceis da Bíblia? Sim, mas existe um modelo. Tem que ter um norte. E a interpretação bíblica serve para isso. Vamos continuar. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo sentou-se para escrever a sua carta aos Efésios, ele não estava pensando nos cristãos brasileiros. Sua atenção estava voltada para as pessoas do século I, que viviam dentro da cultura greco-romana judaica. O mesmo podemos dizer ao autor de Apocalipse. Quando João escreveu sua obra, utilizou uma linguagem simbólica, que era comum principalmente aos cristãos judeus de seu tempo. Em sua época, era comum os escritos apocalípticos, que buscavam transmitir mensagem de reforço na fé em linguagem cheia de imagem e significados ocultos. Hoje, quando lemos a Epístola aos Efésios ou o Apocalipse, ficamos às vezes desnorteados com algumas expressões. E pior ainda, podemos compreendê-las mal. Daí, podemos inferir que a primeira tarefa do intérprete bíblico é entender o que as Escrituras significaram para os seus primeiros destinatários. A partir desse ponto é que podemos estabelecer qual a aplicação da mesma para hoje. É daí que vem aquelas confusões, principalmente com o Apocalipse. Mas a besta, o que é? E os selos? Nossa, meu Deus do céu, é um bicho de 7 cabeças. Eu não chego perto de Apocalipse de jeito nenhum, calma.
Respira. Carta às igrejas da Ásia. Então, é com o povo. Quem que é esse povo? O que esse povo está passando? Qual é a mensagem que João quer passar para esse povo? O que eu posso tirar de proveito disso? Interpretação de texto. Fácil, né? Fácil. Na prática, um pouquinho mais complicado. Mas é fácil. O problema é que às vezes a gente só atropela. Estava conversando com os pastores esses dias e a gente estava falando de tipos de pregação. Para você que não sabe, existem basicamente, tem vários, mas 2 principais. A pregação expositiva e a pregação temática. Geralmente, hoje, está famosa a expositiva. Você pega um texto e expõe. Autor, data e tudo mais, isso é importante. E a que não é expositiva, que é a temática, é a que as pessoas mais fazem. Por ser mais fácil. Elas caem num engano terrível. Muitas das vezes, se pegam versículos e passagens fora de contexto e se cria um tema. E aí a igreja foi alimentada de nada. Acontece bastante. Porque as pessoas falam assim, eu vou pregar sobre amor. Aí joga no Google, amor. Aí 200 versículos de amor. Pega sem saber contexto, sem saber para quem, sem saber para onde. Sai falando. E no final, faz aquele remendo com aquilo que você quer passar para as pessoas. Não o que a Bíblia quer dizer para as pessoas acerca de amor. É perigoso. Vocês entendem? Vamos continuar. Coloquei aqui um exemplo. Serão válidos para hoje os ósculos santos? Vocês sabem o que é ósculo santo? Eu provavelmente não. A Bíblia fala em 1 Coríntios sobre o beijo santo. Para que você cumprimente os irmãos com ósculos santos. Isso seria o beijo santo. Como isso é aplicado nos dias de hoje, né? O véu no rosto para a oração também está em 1 Coríntios. Para respondermos isso, precisamos primeiro saber o que significava o ósculo e o véu na sociedade daquele tempo. Somente a partir daí é que podemos transpor essa barreira cultural e fazer das Escrituras algo vivo para o homem no século XX. Para isso, existem vários instrumentos disponíveis já em língua portuguesa, dicionários, manuais de introduções e comentários, livros dedicados a reconstruir os tempos bíblicos e atlas que permitem nos visualizar arranjo político-geográfico dos tempos do Velho e Novo Testamento. Além disso, todo esse conhecimento introdutório pode ser conseguido em um só volume, no caso, através de uma Bíblia de estudo. A gente tem o conhecimento na palma da mão. Isso é real. Nos dias de hoje, a gente tem formas de saber essas coisas. Como que era essa ideia da mulher usar véu na igreja naquele tempo? Vai atrás, você vai achar. É difícil. O que acontece é que as pessoas não vão atrás, tiram a interpretação que elas quiserem, e aí a gente tem essas aberrações por aí. Entende? Outros podem fazer o exato oposto. Podem pegar coisas que são para os dias de hoje, falar que são coisas da época, é o caso do homossexualismo. Não era para a época. E aí só deixa para lá. Se esquecendo de vários outros capítulos da Bíblia, várias outras passagens que condenam a prática. Entende? A gente também tem que tomar cuidado para não interpretar do nosso jeito. Não, mas é o Espírito Santo, você acabou de falar, Júnior. Todo cristão pode interpretar a Bíblia. É o Espírito Santo que interpreta, mas existem fórmulas. Existe o jeito certo. Entende? Para que você não caia em engano. Eu vou para a escola e eu sei o que é interpretação de texto. Mas a professora me ensina a gramática. Ela me ensina as coisas corretas para eu saber interpretar um texto melhor. Para eu saber entender. Eu aprendo mais sobre o autor. Qual era o tipo de coisa que o autor costumava fazer? Falar. Vocês querem ver um exemplo disso? Os filmes. Às vezes, se você assiste um filme de um determinado produtor, você começa a entender mais ou menos aonde que ele quer chegar sempre. É sempre o mesmo romance. É sempre quase o mesmo final. Por quê? Porque ele gosta daquilo. Não, agora, esse produtor aqui, ele gosta de assustar mais. Então, esse filme com certeza vai ter alguns sustos. Porque você conhece o autor. Fica mais fácil entender. Entendeu? Eu não estou dizendo aqui, vou voltar sempre nessa técnica, que nós não conseguimos interpretar a Bíblia por conta própria através do Espírito Santo. Não é essa a verdade. Mas existem formas corretas de fazer isso. Vocês estão entendendo? Vamos continuar. Aqui eu coloquei dicas gerais. A Bíblia é composta por alguns gêneros literários distintos. Cartas, livros históricos, livros proféticos, salmos. Isso a gente aprendeu na segunda aula, tá? E cada gênero contém peculiaridades textuais que devem ser levadas em conta na hora de interpretação. Mas existem fórmulas gerais que podem ser aplicadas. Você não vai interpretar uma poesia igual a um texto literal. Isso normalmente isso é consenso. Se você pegar um texto literal, que está falando de uma história que aconteceu, se você pegar um poema, as palavras podem ser as mesmas, mas querem dizer coisas diferentes. Por isso que às vezes é um pouco complicado. A gente estava até comentando isso. Você não vê gente pregar em Eclesiastes, é difícil. Cantar, misericórdia, é muito complicado. Apocalipse é difícil também. Não estou falando que é impossível, é difícil. Por quê? Porque são gêneros literários também. A gente tem que levar isso em conta. A Bíblia é um livro de gêneros literários totalmente diferentes. Mas existem dicas
gerais de como aplicar tudo ela, como interpretar direitinho, tá? Vamos lá. A primeira coisa, oração. Todo trabalho de interpretação deve começar com oração. O verdadeiro entendimento da palavra advém, em primeiro lugar, desse contato íntimo e frequente entre o intérprete e o Deus que inspirou as Escrituras. Você pode pedir ajuda para o autor. Já começa bem, né? Vamos interpretar uma passagem? Vamos lá, Jesus. Vamos interpretar uma passagem? Espírito Santo, vamos ajudar eu aqui a interpretar uma passagem? Vamos começar bem. Segunda coisa é descrição ou prescrição. Não é difícil. A palavra que é difícil. Vamos lá. É preciso distinguir entre os textos descritivos, ou seja, que descreve alguma coisa, e prescritivos. Descritivo é o texto que descreve algo, narra um acontecimento. O fato de algo ser contado na Bíblia não significa que o mesmo é regra para hoje. Os relatos históricos, por exemplo, transmitem-nos preciosas lições espirituais. No entanto, não devemos tirar deles doutrinas absolutas para nós hoje. Só podemos tirar doutrinas de história se houver concordância com textos bíblicos doutrinários, principalmente nas epístolas do Novo Testamento. O que é um texto descritivo? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. São as voltas na muralha de Jericó. A Bíblia está descrevendo isso. Ela não está mandando ninguém fazer isso. Ela está descrevendo um acontecimento histórico. A Bíblia não está mandando ninguém pegar um menino recém-nascido, botar ele num cesto e deixar ele descer o rio. É uma descrição. Nós não podemos tirar doutrina disso. Nós não podemos criar coisas através disso. A Bíblia está só nos contando uma história. Serve para alguma coisa. Serve para mostrar a fé daquele povo. Serve para mostrar a forma como Deus agiu com aquele povo. O poder de Deus, a confiança em Deus. Mas não serve para que nós possamos fazer doutrina. Fácil, é muito fácil. As pessoas que deturpam por não lerem. Por não lerem. Eu olhei para a Brendia e estava lembrando. Uma vez, eu e o Alex, a gente estava lá em casa à toa, a gente falou assim, vamos botar no canal da Genô para ver a porcaria que ele está falando. Genô Duca é um herege, né? Aí nós botamos lá, e ele estava num canal que era meio que rádio, meio canal, e ele começou a falar do Antigo Testamento. Que sabedoria. Que sabedoria. E o homem falava, e eu ficava assim, Jesus, esse cara conhece demais. E ele falando. Ele acabou de falar. Eu olhei para o Alex falou para mim e falou, não esperava. Ele terminou, não deu nem para respirar assim, não deu nem para nós respirar. Começou a campanha sobre o que ele estava falando no Antigo Testamento. Nada a ver com o que ele tinha acabado de falar. Ele usou o conhecimento do Antigo Testamento dele para criar uma mentira. Esses caras são espertos. O que ele estava falando é bíblico? Sim. É aplicável? Não. Se eu não me engano, ele estava falando sobre Manassés, é isso mesmo. Ele estava falando sobre a história de Manassés, história muito doida, ele explicando, e eu não conhecia nada do Antigo Testamento. Eu falei, nossa, esse cara entende demais, conhece demais, não sabe demais. No final, campanha de Manassés, para que você esqueça dos seus problemas. Não é bíblico. Não faz sentido. Heresia. Mas ele engana a muitos, por quê? Por que ele engana a muitos? Porque ele se pauta na Bíblia, com a interpretação errada. Vocês entenderam? Existem textos descritivos, estão ali para descrever o que acontece. Um anjo descia e movimentava o poço. Então, todo o poço movimentar, nós pula dentro. Não. Vocês estão entendendo? É facinho. Claro. É a exegese e a hermenêutica, e são certos. A exegese, ela é a parte da teologia que vai te ensinar como você encontrar o que o texto quis dizer. Ponto. Gente, o que Jesus quis dizer nessa passagem? Exegese. Você vai ver a época, para quem que ele estava falando. Aí faz muito mais sentido, às vezes, até as parábolas. A parábola do semeador, para quem que era? Semeadores. Fica fácil de você entender. Para quê? Por que Jesus usou aquela linguagem e não aquela? A hermenêutica é como aplicar isso nos dias de hoje. Como que eu aplico a história do semeador nos dias de hoje? Fica fácil com a hermenêutica. São formas corretas, tá? Isso. O texto descritivo, vocês entenderam. Descreve um acontecimento, mas não é doutrina. Prescritivo é o texto que traz regra, ensinamentos, mandamentos para nós hoje, ou para o público da época também, né? Vemos nas Escrituras passagens destinadas claramente à instrução e doutrina.
Os 10 mandamentos. É claro, é muito claro. Aquilo ali não está descrevendo um fato. Nós precisamos viver de acordo com aquilo. Está escrito. Vocês estão entendendo? Ou seja, existe essa diferenciação. A gente precisa tomar cuidado com isso. Jesus está contando uma história. Ele tem uma resolução para essa história. A resolução é importante para nós nos dias de hoje. Talvez a prescrição do que está acontecendo serve para nós nos dias de hoje, mas não pode ser feito de doutrina. Você quer um outro exemplo, que eu acho até mais fácil? É quando Jesus cospe no barro, faz no chão, faz aquele barrinho e bota no olho. Nós vamos fazer isso com todo cego? Não está escrito para a gente fazer isso. A Bíblia manda que a igreja ore, e a oração curará um enfermo. Está em Tiago. Ou seja, Tiago é um texto prescritivo, uma regra. Se alguém está doente, ora. Agora, o texto descritivo é a forma como Jesus usou naquela ocasião para aquele homem específico. Ficou claro? Então vamos para a próxima. Primeira oração. Segundo texto, prescritivo e descritivo. Terceiro, ir do simples ao complexo. Pergunte sempre qual o significado mais simples, mais claro e mais singelo. A Bíblia é um livro que pode ser entendido por todo cristão, do erudito até o semi-analfabeto. Analfabeto é difícil, né? A verdade mais clara é sempre preferível ao posicionamento nebuloso e profundo. Às vezes nem tão profundo assim, né? Isso não significa que todo o conteúdo bíblico seja fácil de entender. Em algumas partes do mesmo, precisaremos do auxílio adicional. E aqui entra a contribuição das boas introduções, manuais, comentários e a Bíblia de estudo que eu falei. E não apenas isso. Algumas passagens ficarão simplesmente sem interpretação, por completa falta de informação. Mesmo o maior estudioso não sabe tudo sobre a Bíblia. Por isso mesmo devemos fugir de interpretações que exijam verdadeiras ginásticas mentais. Só devemos ir ao complexo se houver indícios de revelação progressiva. Eu vou parar aqui porque eu vou explicar para vocês o que é revelação progressiva. Mas vocês estão entendendo? O simples da palavra de Deus dá para ser entendido através do Espírito Santo. Nós somos cristãos. Eu não posso falar com vocês o que o Papa falava antes, que só os eruditos, os estudiosos vão entender a palavra de Deus de forma correta. O simples, sobre salvação, sobre fugir do pecado, está tudo aqui. E vocês vão entender de forma clara. Vocês entendem isso? A Bíblia não é um bicho de 7 cabeças. Todo esse estudo que a gente teve aqui sobre a Bíblia não foi para mostrar, nossa, o quão complexa ela é. Não, foi o quanto ela está acessível a nós hoje, palavra de Deus. E o quanto nós temos Deus no nosso ser, a ponto de poder interpretar a palavra de Deus. Deus não colocou a palavra dele só para o grande clero, ele colocou para o povo dele. A gente precisa entender isso. Mas eu não estou negando que existem passagens difíceis. Eu não estou negando isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Eclesiastes 9:5. O nome desse módulo é Prática da Interpretação Bíblica. Nós vamos praticar um pouco. Oi. Isso. A terceira é ir do simples ao complexo. Ou seja, existem passagens que têm muito mais a dizer. Eclesiastes 5, versículo 9. Tem muito mais a dizer. Mas existe um simples que você pode compreender de forma clara. Vamos dar um exemplo, tá? Vou ler. Alguém lê para mim? Eclesiastes 9:5. 9:5. Se eu errei, me perdoa. 9:5. Alguém pode ler Eclesiastes 9:5 e concluir uma doutrina errônea, afirmando que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Os adventistas, por exemplo, fizeram isso ensinando que depois da morte a pessoa fica inconsciente, no túmulo, aguardando o dia da ressurreição. E eu acho que deve ter alguém aqui que crê nisso, sono da alma. Que é a ideia de que quando você morre, você está debaixo da terra esperando Jesus voltar. Heresia. E a base para esse ensino errado é Eclesiastes 9:5. Os mortos não sabem de nada. Ou seja, eles estão só debaixo da terra. Vamos continuar. Espera aí. Tá. Essa é uma interpretação que desconsidera claramente a revelação progressiva. Eu quero explicar para vocês isso. O texto de Eclesiastes não pode ser interpretado sem considerarmos as passagens do Novo Testamento que falam sobre o estado intermediário, quando estaremos com Cristo no céu, aguardando a ressurreição. Nesse caso,
houve uma progressão de revelação. Como assim? O Antigo Testamento é a palavra de Deus. O Novo Testamento é a palavra de Deus. Mas alguns ensinos na palavra de Deus são progressivos. Um povo de uma época entendia de uma forma e essa forma foi revelada. A Bíblia fala que tudo que fala sobre Jesus no Antigo Testamento era sombra, ou seja, era algo não revelado, algo que estava obscuro, escondido, e foi encontrado na pessoa de Jesus. Essa é uma revelação progressiva. Ela foi passando por um processo de progressão, até nós chegarmos à verdadeira verdade. Se você ler só Eclesiastes 9:5, você entende, os mortos não sabem de nada. Ou seja, eles estão debaixo da terra esperando Jesus voltar. Só que no Novo Testamento existem passagens que mostram que nós estaremos com Cristo na glória, aguardando o juízo final. Como a gente vai entender essas duas coisas? A Bíblia não está em contradição? A Bíblia fala uma coisa e depois fala outra? Não. Houve uma revelação progressiva. Vou continuar, tá? Ficou difícil. Vale pontuar que a revelação progressiva também não pode trazer informações contrárias à revelação anterior. Isso não é contrário uma coisa à outra. O autor de Eclesiastes, Salomão, entendia que os mortos não sabiam de nada. Mas para frente você vai entender que os mortos sabem de tudo. Está te contradizendo. Não é o que a Bíblia está dizendo. Agora eu queria explicar para vocês a interpretação de texto. Vocês estão abertos Eclesiastes 9:5? Vamos ler o 4 e o 6? 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança dele. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais serão parte de nada do que aconteceu debaixo do sol. Ou seja, os mortos não sabem de nada daqui. Eles sabem de alguma coisa, eles estão em encontro com Deus. O rico e Lázaro, fica fácil a gente entender. O rico sabe o que é tristeza, o que é dor, tudo, mas ele não sabe como é que estão os irmãos dele. É disso que Eclesiastes está falando. Interpretação de texto, interpretação bíblica. Fica fácil. Quando a gente entende que um texto não pode ser uma doutrina só porque está isolado. Fica fácil fazer assim. Eu pego um texto e crio o que eu quiser de cima dele. Existe um contexto. Versículo de cima, versículo de baixo, está tudo explicadinho. É melhor um cachorro vivo do que um leão morto, porque o morto não sabe de mais nada do que está acontecendo aqui. Aqui. Entende? Isso é uma revelação progressiva. Tá? Vou continuar. Tá. Por exemplo, se a Bíblia fala que Jesus é Deus, ela não pode depois dizer que Jesus não é Deus. Da mesma forma, a Bíblia não pode dizer que os mortos não sabem de coisa nenhuma, em todos os aspectos, e depois dizer que ele sabe de alguma coisa, em algum aspecto. Assim, quando o texto fala que os mortos nada sabem, ele não pode estar falando absolutamente de nada sobre nada sobre nada. Se ele falasse absolutamente, isso é, que os mortos nada sabem de qualquer sentido, o Novo Testamento não poderia dizer que os mortos sabem de alguma coisa. Vocês entenderam isso? Faz sentido, né? Se ficar confuso, vocês me perdoam, tá? Porque isso seria negar a informação anterior revelada de que os mortos nada sabem. Então, a afirmação de que eles nada sabem precisa ser entendida relativamente. Isso é, eles nada sabem em relação ao físico, ao que acontece aqui. Seus cérebros estão destruídos e dessa forma eles não pensam como homens. Seus corpos não têm vida e eles não se preocupam ou refletem como homens vivos. É o que está escrito no 6. Para eles, o amor, coisa daqui, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais serão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Aqui. Fica bem fácil, né? Então, eles estão mortos, não tem mais a ver com o assunto dos vivos. Mas, como outros textos revelam, os mortos ainda sabem de coisas. Sabem relativamente, tá? Na passagem onde os cristãos de Bereia são citados, os bereanos, todo mundo já ouviu falar dos bereanos, senão está lá em Atos 17, tá? Fica bem clara a ideia de que os judeus podiam julgar os ensinos de Paulo por meio do Antigo Testamento. Isso significa que se Paulo os ensinasse algo que fosse contrário ao ensino do Antigo Testamento, eles o reprovariam. Ou seja, a revelação progressiva não pode contrariar o que já foi revelado. Eu não posso pegar um treino do Antigo Testamento e falar, não, nada a ver, na verdade é o que está escrito aqui. E é o que muita igreja faz, tá? Falando, não, o Antigo Testamento não serve para nós hoje. Agora nós vivemos uma nova aliança, é uma meia-verdade. Porque o Antigo Testamento é a história do povo de Deus. E faz parte do cânon bíblico. Jesus não queria que a gente soubesse do povo dele, das promessas para o povo dele, das aplicações, de o quanto... Gente, eu estou lendo o Antigo Testamento, o quanto que o povo pecou e Deus perdoou. Se isso não serve para nós no dia de hoje, você quer história maior? Tem muita história sobre esses homens, e homens que foram fiéis também, que Deus honrou. E homens que foram falar para pessoas que não iam ouvir eles. Jesus, eu esqueci a conta, tá? Então vocês me perdoam. Mas Jesus cita várias vezes o Antigo Testamento.
Várias coisas que o próprio Jesus faz, termina com assim, e assim se cumpriu o que a Escritura dizia. Que Escritura é essa? É o Antigo Testamento. É importante, não é? Se a própria Escritura cita a Escritura, se o próprio Jesus cita a Escritura, a gente não vai nem voltar nisso, porque nós estudamos sobre isso já, né? Quarto ponto, é comparar a Escritura com a Escritura. O melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia. Compare os princípios encontrados com o restante das Escrituras. Se houver reafirmação da verdade, principalmente no Novo Testamento, devemos ensiná-la com convicção. Essa regra se chama analogia da fé, ou analogia das Escrituras. E, bem utilizada, evita uma série de erros grotescos de interpretação. A Bíblia se interpreta. A Bíblia fala dela mesma. Algumas passagens que eu acabei de citar aqui, como Jesus citando que aquilo aconteceu para que se cumprisse, é a interpretação da passagem. Peraí, quem é o servo sofredor? O que diz no Novo Testamento? É Jesus. A Bíblia se interpretou. Tudo que Isaías 53 fala é acerca de Jesus, não é? Então a Bíblia se interpretou. Eu posso pegar Isaías 53 e falar sobre outro homem? Não. Eu posso pegar Isaías 53 e criar uma doutrina sobre outras coisas que não servem para o próprio Cristo? Não. Por quê? Porque a Bíblia já se interpretou. Se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. E a própria Bíblia fala disso. Ou seja, compare as Escrituras com as Escrituras. Nossa, eu estou lendo um texto aqui, e o texto está falando sobre correção dos filhos. Onde mais na Bíblia tem sobre correção dos filhos? Vamos ver. O que a Bíblia fala sobre a Bíblia? Sobre correção dos filhos. É a questão que eu falei lá no comecinho, sobre você querer pregar sobre amor e pegar todos os versículos sobre amor e acabar se embananando todo. Interpreta. Pô, essa passagem aqui está falando uma coisa sobre amor, essa daqui está falando outra coisa diferente? Não. A Bíblia não faz isso. Ou seja, o que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa progressiva sobre o amor? As pessoas entendiam de uma forma e essa forma se mostrou? Como é que foi? Você precisa se perguntar, você precisa perguntar para o texto. Onde é que você está na Bíblia, texto? Está em Isaías. Onde mais, texto? Vamos procurar você no Novo Testamento. Vamos procurar sobre fé no Antigo Testamento e vamos procurar no Novo. Vamos procurar nos outros livros. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não é fácil, não é um negócio que você vai só lembrar um versículo. Gente, eu já vi isso acontecer um zilhão de vezes. Você está falando de alguma coisa? Aí o cara fala assim, é mesmo, né? Porque a palavra está escrita assim. Não, tem nada a ver. Você acabou de falar uma besteira do universo. Porque você foi ensinado assim. Um versículo, nossa, eu precisava usar, eu vou usar nessa conversa aqui. Está errado. Eu já vi isso acontecer demais, gente. Aí fica todo mundo sem graça, que ninguém quer falar que o irmão errou. Aí fica, né, irmão, vamos mudar de assunto. Né? Ou seja, se você tem uma dúvida sobre alguma parte da palavra, pergunta para a própria palavra. O que mais Bíblia Sagrada você tem a dizer sobre amor? O que mais Bíblia Sagrada você tem a dizer sobre compaixão? Não existe só um versículo sobre isso. Não existe, tá? E de novo, eu não estou levando em consideração que não existam passagens difíceis, tá? Vamos lá. O próximo passo é cuidado com as novas revelações. Quando falamos de interpretação, o Espírito Santo não concede nova revelação, e sim iluminação. Não há nova verdade a ser acrescentada sobre o texto bíblico. A nova iluminação, ou seja, o Espírito Santo nos mostrando novos aspectos da verdade que são relevantes para a nossa situação atual. A verdade é apenas uma, as aplicações dessa verdade é que são diversas às vezes. Somos incumbidos de entender a verdade e sobre a unção do Espírito de Cristo aplicá-la. É aí que vem a exegese. A verdade é uma só. O texto está falando de uma coisa só. Isso é exegese. O que o texto está falando? Ponto. É isso. Hermenêutica. Como que eu aplico isso? A aplicação pode ser diversa. Você está passando por um divórcio, você está passando por uma briga com os pais, seja lá o que for. Mas o texto está falando de uma coisa específica. O Espírito Santo não vai te dar uma nova revelação. Isso acontece com heresias, com seitas e doutrinas. Que é igrejas onde... Igrejas não. Seitas... Não posso falar, chamei de igreja, né? Seitas onde o líder dessa seita recebeu uma nova revelação. Todas, vou falar todas, que é mais fácil. Todas as seitas e heresias começaram com isso. Isso aqui é um exemplo, os mormons. O cara era um cara crente e tudo mais, até que veio um anjo, apareceu para ele e falou assim, a Bíblia não é só isso, tem mais. E é você quem vai escrever. Ó iluminado de minha alma. E hoje existem os mormons. Você vai ver os espíritas leem a Bíblia, aplicam a Bíblia. Mas tem algo a mais, uma revelação maior, heresia. Isso é chamado de seita e doutrina. Você tem muito de Jeová e assim vai, eu vou ficar citando heresia, né? Tá.
Não fomos chamados para descobrir novas coisas, mas para ensinar as velhas e maravilhosas verdades de forma nova, pois elas são sempre necessárias em nossa geração. Isso também se aplica para nós quando formos chamados para pregar, tá? Ou seja, numa célula, ou seja, onde for. Não é para você trazer uma nova revelação, não. Jesus já veio, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, ótimo. É você trazer uma aplicação diferente, não uma versão de... Gente, eu tenho uma nova versão, 2.0 do Rick e Lázaro. Não, aplica o Rick e o Lázaro, sabe? Você pode falar sobre o problema, o amor ao dinheiro, assim como você pode falar sobre a humildade, e usar a mesma passagem. A aplicação diferenciou, não é? Mas a passagem é a mesma, não mudou em nada. Eu não posso alterar a palavra de Deus, não posso. Não queria nem falar das pragas que acontecem que faz isso, tá? Apocalipse, se alguém quiser. Próximo passo, observe o contexto. A gente já viveu isso aqui na prática, né? Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Em algumas ocasiões, como por exemplo, numa interpretação de uma carta, o seu teor geral dita o sentido real da passagem. Quando desconsideramos o contexto, estamos sujeitos a errar a nossa interpretação. O exemplo clássico, e aqui vocês não precisam abrir, é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tenho ouvido muitos pregadores que usam passagens como essa passagem, como uma espécie de uma espécie de apelo evangelístico. O convite do Senhor, no entanto, nesse caso, não é dirigido aos pecadores para que eles se arrependam e creiam no Evangelho. O convite de Cristo aqui dirige-se aos crentes orgulhosos. O versículo em questão faz parte da carta de Jesus à igreja de Laodiceia, que começa em Apocalipse 3:14. Eis que estou à porta e bato. É para crente. Vocês entendem? Eu não posso ignorar o contexto da carta inteira e pegar um versículo e colocar do jeito que eu quero. A gente já conversou sobre isso no começo aqui. Gente, olha, eis que estou à porta e bato. Vamos evangelizar. Olha, Jesus está à porta e batendo. Você pode aplicar esse texto? Não. Você pode falar dessa forma? Sim. Jesus está à porta batendo, mas não esse texto, tá, gente? Esse texto está falando de igreja. Cristãos orgulhosos, vocês que não querem receber Jesus. Está lá na carta de Laodiceia, olha ela toda. Eu estou na porta batendo. O que é estar na porta batendo? É eu estou avisando. A carta toda está avisando. É um aviso. Esse estou à porta e bato, estou avisando. Se vocês aceitarem o que eu acabei de falar com vocês, eu vou entrar e cear com vocês. Existe um contexto. Existe um contexto. Dito isso, devemos sempre perguntar ao texto: qual o contexto próximo? O parágrafo está tratando de que tema? E o capítulo e a seção, no caso da igreja de Laodiceia, é uma seçãozinha, né? Aqui estabelecemos uma relação entre os elementos textuais e estaremos mais aptos a discernir o significado da passagem. Todo o texto deve ser interpretado dentro do seu contexto. Diga não à caixinha de promessas. Tem contexto nenhum. É só coisa boa, maravilhosa e fora de contexto. O cristão vai passar por lutas. E isso a caixinha de promessa não vai te avisar. Não vai. É muito bonito você acordar de manhã e ter seu mantra. Olha abrir a Bíblia, olha. Nossa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso está em um contexto que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ou seja, eu vou andar pelo vale da sombra da morte. E isso a caixinha de promessa não vai me contar. Não vai. Importante. Né? Cuidado com os textos misteriosos. Isso aqui não é Jesus não, meu irmão. Isso aqui não é Jesus não. O cristão não acredita em signo e abre a Bíblia assim. Oh, Jesus. Quero ver a hora que abrir a Bíblia e falar assim: e Judas se enforcou. Aí eu quero ver o que o crente vai fazer. Importante. Cuidado com os textos misteriosos. Todas as principais doutrinas e ensinamentos para a nossa vida prática estão expostos de forma clara na Bíblia. Clara. Existem coisas, a gente já falou que em pregação e tudo mais, mas eu já conversei com os pastores, a gente já conversa muito sobre isso. Tem coisa que não é central à fé, que a gente pode discordar, porque o texto é difícil. A passagem é complicada, porque tem mais de uma interpretação, mas você nunca vai ver duas interpretações sobre salvação. Há apenas um Deus e um mediador, que é Cristo Jesus. Não tem outra coisa. Não tem Maria no meio. Não tem. Isso é central para a salvação. Aqueles que não acreditam que a salvação vem só de Jesus, estão totalmente oposto. O dia que essa igreja aqui não acreditar no Espírito Santo, ela está em oposto
ao ensinamento correto. Isso é central. Agora, se a igreja acredita que nós vamos ou não passar pela tribulação, meu querido, vai estudando aí, que ninguém sabe de verdade. Nós estamos estudando até hoje, nós estamos tentando entender esse trem. Às vezes nós nem entra na conversa. Tão difícil que é. É importante você conhecer essas coisas? Sim, eu não estou tirando a importância disso. Por favor, não use as minhas palavras para não aprender mais sobre Jesus e sobre a palavra, a ter um posicionamento. Mas, por exemplo, esse posicionamento não é central. Eu estou conversando com o pastor, ela fala, não creio dessa forma não. Ok. Agora, se você falar que não crê no Espírito Santo, aí não tem ok não. Aí é apartai-vos de mim, servo maldito. Existem coisas que são centrais. Ficou claro isso? Amém. Os textos complicados, portanto bíblicos, e por isso valiosos, não são fundamentais para a nossa fé. Ninguém vai deixar de ser salvo, por exemplo, se desconhecer o significado do número da besta, em Apocalipse 13. O trabalho do intérprete é aprender os ensinos claros e passá-los adiante. Não devemos buscar decifrar mistérios, especializando-nos em uma espécie de esoterismo cristão. Tal insistência produz obsessão por posicionamentos obtusos, que não são saudáveis para a Igreja de Cristo. Apesar disso, é importante dizer que, embora não devamos nos apegar a mistérios, ainda é saudável buscar e aprofundar e entender os textos mais difíceis. Vocês entendem isso? Existem coisas na Bíblia que realmente são complicadas e que a gente pode discordar, mas existem coisas que não. Essas coisas são importantes, entende? Existem posicionamentos que você pode aprender sobre, você deve aprender sobre, porque está na Bíblia. Você também não pode desprezar isso. Está na Bíblia. A gente está falando aqui, a gente não sabe se a gente vai passar pela grande tribulação ou não, mas você pode estudar sobre isso. Você pode você pode entender o que a Bíblia quer dizer sobre isso. E discorrer isso com os irmãos. Olha, eu li na Bíblia isso, e para mim, estou crendo aqui, os irmãos na fé de um tempo atrás aí, estou com uma base bacaninha aqui, de que nós vamos passar pela grande tribulação. Você vai conviver com gente que discorda e está tudo bem. Agora, pontos centrais, Jesus morreu, Adão foi literal, né, ali? Só passamos um rabo, meu filho, não tem noção, o Ito é a praga do inferno. Trindade, são coisas que são centrais. Os irmãos que não creem nessas coisas não são nossos irmãos na fé. Não professam a mesma fé do que nós. Não professam. Se você não crê hoje na Trindade, conversa com o pastor urgente. Porque você não é crente. Essa é a ideia. Outro cuidado que devemos tomar é com a interpretação alegórica. Isso é complicado. Ao interpretarmos um texto, fujamos da interpretação alegórica. O texto normalmente significa aquilo que está escrito no mesmo. Em ocasiões, iremos nos defrontar com figuras de linguagem. Cristo diz, por exemplo, que ele é a porta. Nesse caso, o bom senso nos diz que cabe aqui a interpretação simbólica. Jesus não é porta, né, Jesus? Não é, né? Em outras situações, porém, devemos cuidar para não alegorizar aquilo que é literal. E aí eu vou contar a história que a Aline e eu passamos, vimos no Twitter. Tinha um cara defendendo que Adão não foi um ser literal. Que aquilo ali era uma alegoria, que era Deus contando uma historinha. Adão não foi uma pessoa. Eva não foi uma pessoa. E é difícil de você rebater, tá? A gente tentou, a gente começou a conversar, gente, mas não faz sentido. A gente sabe que está errado, mas como que confronta? Até que o irmão falou assim, mas peraí, a genealogia de Jesus começa aonde? Em Adão. Então, se Adão não existiu, Jesus não existiu. É verdade. Verdade, hein? E historicamente Jesus não existiu? Então, Adão existiu, acabou. Sabia dessa não, nós ficou fazendo uns malabarismos, o trem dava simples na nossa cara. Mas, ou seja, existem pessoas que fazem isso para quê? Para defender a Deus. Deus? Colocar uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Gente, o pastor Elcio falou isso semana passada. Nossa, a gente nunca vai entender por que Deus colocou uma árvore lá. O que as pessoas fazem? Defendem a Deus. Ele jamais colocou. Está errado. A Bíblia fala que colocou. Se a gente não entender por quê, a gente só convive com isso. Porque colocar e colocou. A gente não pode negar isso. Entende? É a passagem difícil que eu falei com vocês. Por quê? Causa, motivo, razão, circunstância. É central para a nossa fé? De jeito nenhum. Mas é central você entender que Adão veio em carne e osso. Senão Jesus não veio. Você está dando para... Eu acho que está dando para entender. Vontade. Por favor. Se você falar de limite, eu vou... Deus não descansa.
É. Sim. Exatamente. Isso mesmo. E sem falar que Jesus, Deus, na verdade, Jesus também, né, que é o mesmo cara, Deus Pai, ele descansa ali para mostrar para a criatura o que ele é. O sétimo dia é o dia de descanso, o dia do Senhor. É por quê? Porque Deus quer que confiemos nele. Enfim, se a gente for conversar sobre isso, não vai ter amanhã. É triste demais. Você fala, pastor? Não, isso é boa. Sim. É isso mesmo. Para pra... Essa é a interpretação. Sim. E a nossa visão é muito limitada. Deus descansou, ou seja, ele estava cansado. Difícil, né? Isso mesmo. Nosso descanso, nosso sabate. Sim, sim. E isso que você está falando, isso que o Marquinhos está falando é importante. Por quê? Porque às vezes as pessoas erram em tentar defender a Deus. Não, Deus não descansou assim. Foi assim, assim, assim. Cara, tá lá, tá escrito. Tem porquê. Tem um porém. Vai, continua lendo. Gênesis não acaba no capítulo 1, 2, 3, não. Vai. Vai até você descobrir, até você entender. Peraí, o Deus imutável descansou? Como assim? Vai procurando, você vai achar. Ó, você acha. Ué, eu acho que o problema é esse. A dificuldade que as pessoas têm em dificuldade não, a facilidade que as pessoas têm em duvidar de Deus. É muito fácil. Deus, ele se ira. Só assim, então posso me irar? Ó, Deus se ira, Deus é um Deus irado. A Bíblia fala que Deus é um Deus irado. Nossa, aí o que as pessoas fazem? Tira a ira de Deus. Ninguém prega sobre a ira de Deus. Para finalizar, o bom senso, nós já falamos, né? Em outras situações, beleza. Sei que inicialmente, eu estou terminando, gente. Tudo que foi dito acima poderá parecer um pouco complicado. Alguns, vendo a grandeza da tarefa, poderão até pensar em desistir. Quero incentivá-los a perseverarem. Deus recompensa nosso esforço em buscarmos entender melhor a sua palavra. A situação assemelha-se a andar de bicicleta. Desculpa, Dani, que ela não sabe andar. Nas primeiras vezes que tentamos, tivemos dificuldade. Alguém nos empurrava e mesmo com rodinhas, levávamos uns bons tombos. Presta atenção. Com o tempo, porém, fomos adquirindo confiança e coordenação. Começamos a pedalar com firmeza e ganharmos equilíbrio. Não precisamos mais de quem nos empurrasse. Depois foram retiradas as rodinhas e hoje passeamos prazerosamente com nossas bicicletas. Sentamos no banco e nem notamos que estamos coordenando um monte de movimentos ao mesmo tempo. O mesmo ocorre com a interpretação bíblica. Depois de certo tempo, adquiriremos o hábito de caminhar seguindo a trilha. E exploraremos as ruas do Antigo e do Novo Testamento. Faremos isso prazerosamente, sem tantas dificuldades. Aqui, é claro, termina a similaridade com o treinamento na bicicleta, desculpa. No caso da interpretação bíblica, jamais poderemos dispensar a ajuda do nosso treinador, o Espírito Santo. Ele sempre estará conosco nesse caminho e nosso destino será a terra da boa doutrina, de onde poderemos encontrar ao Senhor Jesus Cristo e desfrutar por Ele do gostoso fruto da árvore da vida. A Ele toda a honra e toda a glória.
A gente precisa entender isso. É prazeroso com o tempo. Já vi algumas pessoas falarem assim, nossa, Júnior, você conhece demais. Eu não nasci sabendo. Não é fácil. Eu não sei nada comparado a que aqueles que eu ando, sabe? E aqueles que eu vejo, sabe? É muita coisa, sabe? Mas vai ficando mais fácil. Eu vou ser sincero com vocês, fica muito mais fácil. Entendendo o que é interpretação bíblica, você começa a caminhar melhor. Aí você vai aprender um outro termo, não, é difícil no começo. Ô, gente, exegese hermenêutica é uma complicação. Aí você vai insistindo, vai andando. E eu comparo, e eu falo isso sempre com as pessoas se esforçam tanto para entrar na faculdade, para melhorar no emprego. Pô, por que não? A palavra de Deus, coisa mais importante que a gente tem, sabe? Dedicar um tempinho, querer saber. Eu vejo as pessoas com dúvidas, assim, quase morrendo, mas não procura. Nossa, que dúvida de que se o Espírito Santo é Deus. Vai atrás, cara. Vai atrás. Existe resposta, entendeu? As pessoas vão... Se vocês verem caixinhas de perguntas no Instagram, de pastores, é a coisa mais engraçada do mundo. Porque todas é as mesmas perguntas. Tatuagem é pecado, bebê é pecado. O povo já sabe. O povo já sabe. Mas o povo quer ouvir da boca de fulano que pode. Aí vai caçando até achar. A pessoa não quer saber a verdade. Ela não quer conhecer o que Jesus tem a dizer. Ela quer um aval para fazer. Estou falando que é, que não é, não. Estou só dando um exemplo para vocês. Sabe? Às vezes a motivação das pessoas não é conhecer a Deus. É dar aval para as próprias, para as coisas que elas querem fazer. E aí você já começou errado, você vai errado até lá na frente. Para finalizar, eu tenho 10 minutos. Gente, me perdoa. Para finalizar, eu queria dar um resumo sobre tradução de Bíblia. Me perguntaram, umas 4, 5 pessoas me perguntaram, qual Bíblia que é melhor? Como é que rola, tem tradução? Tem tradução que é errada, que não sei o quê. Vamos lá, rapidinho. 2 traduções que nós temos no Antigo Testamento. Septuaginta, é a mais antiga, bíblica, tradução da Bíblia hebraica para o grego koiné, o grego comum, né? Tem uma lenda de que ela foi traduzida por 70 pessoas em 70 dias, por isso que ela chama Septuaginta. Mentira. Ficou Septuaginta. E o texto massorético, é a tradução dos massoretas, uns caras que chamavam massoretas, tradutores da Bíblia, e nós temos esses 2 textos que são os importantes do Antigo Testamento. A Septuaginta e o texto massorético, tá? No Novo Testamento, nós temos o texto crítico, ele compila os textos mais antigos do século 2 e 3, e 95 a 98% das Bíblias de hoje é texto crítico, tá? E o texto majoritário, o texto recebido, é os manuscritos do século 8, 9 e 10, a junção deles. Essas são as traduções de Bíblias que nós temos. Nenhuma Bíblia nossa aqui é traduzida do original para... Não, é traduzida da Septuaginta, no Antigo Testamento, ou do texto massorético, e do Novo Testamento é ou do texto crítico ou do texto majoritário. É difícil, é complicado, vocês lêem lá depois, e é isso aí. Eu quero explicar para vocês o método de tradução de cada Bíblia, porque isso é mais importante. São 2 métodos, presta bastante atenção. A equivalência formal e a equivalência dinâmica. A equivalência formal é palavra por palavra. Bíblias como a Almeida Corrigida, ela é traduzida palavra por palavra. Por isso que ela é difícil de ler. Porque ela é traduzida palavra por palavra. Então é um pouco mais complicadinho. A King James também tem essa dificuldade. Você vê ela traduzindo força por chifre, porque lá tem uma palavra, essa palavra se traduz por chifre. É palavra por palavra. Já a equivalência dinâmica traduz a frase, o contexto da frase. Ela pega uma frase inteira e ela traduz. Nós temos hoje a NVI. Para mim, é uma das melhores traduções de Bíblia que tem. Porque a NVI, na verdade, ela junta as 2 coisas. Ela faz palavra por palavra e depois ela pega o contexto. Então fica muito mais fácil de você entender e você não perde, às vezes, muito daquelas palavras fortes, sabe? Que deveriam estar no texto. E tem também as paráfrases, que é no caso da NTLH, a nova versão da linguagem de hoje, que ela traduz meio que o que o autor entende como o que está escrito. Eu odeio. É muito difícil de entender. Não é muito uma tradução, é mais um comentário do que o autor entendeu, sabe? Então, eu, particularmente, indico a vocês a NVI e a NVT, nova versão traduzida e nova versão internacional. São as 2 versões de Bíblia que usam a equivalência dinâmica, que é o texto em seu contexto, e também não se esquecem de palavra por palavra. É mais fácil, tá? É importante também diferenciar a tradução bíblica em paráfrase de comentário bíblico de estudo. Nesses outros materiais, os pensamentos e ensinos do autor estão contidos à parte do texto bíblico. Ou seja, uma Bíblia de estudo contém uma tradução e embaixo do texto se encontram as explicações pertinentes acerca daquela passagem, ou no caso, comentário bíblico.
se disserta de forma longa sobre a passagem, mas a mesma está intacta. O que eu estou querendo dizer? Existem traduções de Bíblia, existem formas de tradução diferentes de Bíblia. E existem os comentários bíblicos e as Bíblias de estudo. Uma coisa tem nada a ver com a outra, tá? O comentário bíblico, ele mantém a tradução da Bíblia que ele escolheu. Comentário bíblico ensina da NVI. Está lá a NVI certinha, e aí tem o comentário do autor. É diferente da paráfrase. A paráfrase, se você pegar um texto na NTLH, o cara está falando como se fosse nos dias de hoje. Complica às vezes, porque a passagem, ela precisa de uma palavra ou outra para ter a força que ela sempre teve, sabe? É difícil você chegar num consenso do que aquela palavra quer dizer sem aquela palavra. Então, ele ignora isso, é difícil. Então, a paráfrase tem aquela Bíblia, eu acho que eu coloquei aqui, a Bíblia Viva, que chama, Nova Bíblia Viva, isso é uma paráfrase. Essa Bíblia, a tradução dela é o que o autor entendeu das passagens. Fica complicadinho. E, por último, aquela mensagem, que aquilo ali não devia nem estar em lugar nenhum. Que parece mais que você está conversando com um brother seu. Não dá para você entender nada do que Jesus quer dizer. Ele é o cara que está falando a mensagem. É muito difícil. E eu já vi muito pastor, principalmente de jovem, usando. Não, porque aí tem uma linguagem do jovem. Tem uma linguagem do jovem, mas de Jesus não tem. É só do jovem mesmo. O jovem que escreveu. Então, assim, fujam das paráfrases. A NTLH, vou ser sincero com vocês, ela é menos paráfrase de todas. Ela é boa para evangelismo, essas coisas. Dá para a pessoa entender mais fácil, sabe? Mas eu vou dar uma dica do que eu faço, tá? Para finalizar. Assim como tem a revelação progressiva, eu costumo progredir na Bíblia. Eu comecei na NTLH, que era mais fácil de eu entender. Eu li as passagens e tudo mais. Depois eu fui para a NVI, que para mim é top, que é meu ponto de conforto é a NVI. Tá? Hoje, eu tendo a procurar a Bíblia igual a Almeida corrigida, que é um pouco mais difícil, para eu não perder. Tem coisa que se perde nessas coisas, sabe? Não é que a Bíblia está errada, não é que a tradução está errada, nada disso. É que se perde, tem palavras que são muito fortes, sabe? Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados. Venha até mim, vai em mim, vem em mim, sei lá. Não é o mesmo que vinde a mim. Então, para mim, a palavra tem um significado muito forte, sabe? Então, assim, progridam. Está com dificuldade de ler a Bíblia? NTLH. Quebra o pau. Pode ler a toda. NTLH, humano falando com você falando com o humano, você entende. Palavra de Deus. Passando disso, NVI, para mim é o ponto de conforto. Bíblia, ponto de conforto, maravilhosa. Estou começando a ler NVT também, estou gostando bastante. E vai progredindo, vai para King James aí, sofre, não sofre, né? Vamos orar? Queria agradecer aos pastores pela oportunidade, foi maravilhoso. Queria pedir desculpa aos irmãos por qualquer coisa que eu tenha errado, por qualquer coisa que eu tenha deixado de falar. É um estudo muito grande, tá? Tem muito mais coisa. Eu cortei algumas coisas, não que não são importantes, mas que não seguiam a linha, coisas mais que eu teria que aprofundar mais e a gente perderia o foco. Mas que fique de tudo. Se você chegou só nessa aula, último minuto, a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto. É isso. Levei 4 semanas para falar isso. A Bíblia é a palavra de Deus, tá? Se você duvida, vem em nós. Está aqui o material, mandei lá no grupo, por favor, gente, consulta esse trem. E vamos crescer, porque a igreja saudável, ela é criada através da palavra de Deus. Não é pessoas, gente boa, um povo legal, isso ajuda muito, isso é muito legal, fico muito feliz de ter uma igreja assim, mas se não tiver acessado na palavra, nós só somos um grupinho, então não vale a pena, né? Vamos orar? Jesus, muito obrigado, o Senhor é maravilhoso, bom, grande, misericordioso, cheio de graça e bondade com o seu povo. Obrigado por estar abrindo a nossa mente, os nossos corações para entender a sua palavra. Muito obrigado por nos tornar indesculpáveis, Deus. Nós não temos mais desculpa para não crer na sua palavra como uma verdade, como uma palavra vinda do próprio Deus, Deus. Que o Espírito Santo fale cada vez mais alto na nossa mente e no nosso coração quando estivermos de acordo com a sua palavra, Deus. Não deixe que a gente se desvie, não deixe que a gente siga novos mestres, novas coisas, novas tendências. Que a sua palavra atual seja a verdade no nosso meio, porque ela já é a verdade, Deus. Mesmo que nós não creamos, ela é a verdade e continuará sendo. Mas se nós não vivemos de acordo com ela, quem está perdido somos nós, Deus. Toca os nossos corações. Muda a nossa história através da sua palavra. Faz de nós leitores, mas principalmente praticantes dela, Deus. Nós queremos viver as suas verdades, Jesus. E é por isso que nós estamos aqui aprendendo sobre a sua palavra.
Por favor, Deus, nos guia nesse ano do conhecimento. Nós queremos aprender mais sobre o Senhor, para viver mais o Senhor, para estar junto com o Senhor, para estar de acordo com a sua vontade, Deus. É o que eu te peço no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.